Muito bem-vindo ao webinário Como se tornar um Agile Coach, o Agile Coach que o mercado precisa. Hoje o meu objetivo aqui com você é te mostrar, para você como se tornar um Agile Coach que o mercado precisa, podendo ganhar até 15 mil reais por mês, né? Podendo ser capaz de criar ainda um plano de adoção para qualquer contexto, para qualquer organização, para qualquer time. Esse é o meu objetivo aqui com você. Eu vou te mostrar quais são os primeiros passos que você tem que dar em direção a isso. Vou te mostrar isso, como fazer o passo a passo para você chegar, para você iniciar essa jornada de começar a se tornar um Agile Coach que o mercado precisa. Por que o Agile Coach que o mercado precisa? Porque o que o mercado precisa hoje é um pouco diferente do que todo mundo, do que a maioria das pessoas tem buscado sobre o que é ser um Agile Coach, tá? E a questão dos 15 mil reais por mês não é um chute, não é um bicudo que eu tô dando, pelo contrário, né? É uma pesquisa baseada no Glassdoor, baseada em sites estrangeiros, baseada em vários outros sites de vagas e de oportunidades que a gente tem de emprego que eu fiz, né? E que esses sites te entregam, né? Você pode achar eles por aí, procurando no próprio Google, você vai ver a média salarial no Brasil, no mundo, né? E essa média salarial tem empresas que pagam 6 mil, tem empresas que pagam 10 mil, 8 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil, 22 mil reais. Acreditem, eu cheguei a achar vagas no Brasil de Agile Coach ganhando até 26 mil reais. Só que tem um grande ponto. Eu não fiz só a pesquisa do salário, porque eu acho que o salário é uma consequência. Na verdade, o salário é uma consequência do que você entrega, obviamente, né? E aí eu resolvi aprofundar mais sobre essa questão do Agile Coach. Tem toda a parte da experiência que eu acredito, que é a experiência que eu tenho e da vivência que eu tenho atuando como Agile Coach, entendendo como formar novos Agile Coaches, entendendo como é esse processo de transformação. E também tem, né, toda a parte que eu aprofundei no ponto de vista de eu peguei as vagas, eu peguei mais de 50 vagas de Agile Coach, né, mais 50 vagas de Agile Coach no Brasil e no mundo, e mergulhei nessas vagas. No momento que eu mergulhei nessas vagas, para entender o quê? Para entender o que é que as empresas estão buscando. Será que as empresas buscam profissionais que têm muita certificação? Será que as empresas buscam os profissionais que têm mais hard skills do que soft skills? Qual é o Agile Coach que o mercado hoje procura, né? E essa pesquisa, se você está inscrito aqui, você vai receber o infográfico aí nos seus e-mails, nos seus próximos dias você vai receber o infográfico detalhando toda essa pesquisa, é o resultado dessa pesquisa, mas eu vou te apresentar algumas coisas aqui. Antes, eu queria falar um pouquinho sobre mim, sobre eu, né? Quem sou eu? Eu sou Roberto Brasileiro, se você não me conhece, sou fundador do métodoagile.com, hoje, sem dúvida nenhuma, um dos maiores portais ou canais aí de gestão e métodos ágeis do país, né? Só para você ter uma ideia, os meus conteúdos no YouTube são consumidos em média, são reproduzidos em média 8 horas por dia, ou seja, em média, todo dia, 8 horas de todos os vídeos que eu tenho, dos mais de 110 vídeos que eu tenho no YouTube, são reproduzidos de alguma maneira, né? Mais de 110 vídeos e atualmente, nesse momento aqui que eu estou fazendo esse webinário, 25 lives só no ano de 2020, né? E essas lives com duração de mais de 1 hora e meia, né? Ou seja, tem muita coisa lá no YouTube, tem muita coisa também no meu blog, no métodoagile.com, onde a gente tem mais de 30 mil acessos por semana, né? Só para você ter uma ideia, só nessa live aqui, mais de 600, só nesse webinário aqui, mais de 600 pessoas se inscreveram para ter acesso a esse conteúdo, para ter acesso ao gráfico, né? Ao resumo, ao infográfico que a gente vai ter. Eu também tenho um canal do Telegram, onde mais de 1.400 pessoas estão lá interagindo comigo diariamente, onde eu mando áudios, enfim. Por que eu tô falando isso tudo? Eu tô falando isso tudo aqui, de todos esses números, por quê? Porque é a comprovação, é o feedback para mim de que o conteúdo que eu estou produzindo, ele é útil para o dia a dia das pessoas. É um conteúdo que realmente gera valor, porque senão eu não teria todos esses números. É realmente um feedback, inclusive o feedback que eu peço para você. Vou te pedir, assista esse webinário. No final, me mande o seu feedback, por onde você quiser, seja no Instagram, seja no YouTube, enfim, onde você quiser. Você pode me pingar, falar, olha, não foi legal, nossa, isso não foi bom, isso foi ótimo, você podia melhorar isso. Esses feedbacks são sensacionais. São as melhores coisas que eu recebo muito feedback, é quase diário, feedback, pergunta, enfim. Mas da onde vem todo esse conteúdo que eu gero?
Se você me acompanha, você sabe que semanalmente estou nos stories, tem áudio no Telegram, é muito conteúdo, é muita coisa que eu crio, né, pro método ágil, né? Da onde que vem isso tudo? Isso tudo vem de mais de 10 anos atuando com metodologias ágeis. Mais de 10 anos atuando com metodologias ágeis. Eu fiz a minha certificação de Scrum Master em 2009 com Alexandre Magno, uma das primeiras turmas, eu acho, dele no Brasil sobre Scrum Master, né? Era o CSM da Scrum Alliance, e até hoje o Alexandre roda. O Alexandre para mim é uma grande referência de agilidade, não só no Brasil, mas como no mundo. Enfim, né? Desde o dia seguinte da minha certificação, do meu segundo dia de curso da certificação, eu atuo com gestão em métodos ágeis, ou seja com Scrum, ou seja com Kanban, ou seja com qualquer coisa. Eu atuo com métodos ágeis, fazendo transformações, atuando com consultorias, atuando em projetos pessoais, enfim, desde 2009, ou seja, mais de 10 anos de campo de batalha. É daí que vem todo o meu conteúdo. Eu tenho uma integridade com isso. Eu tenho uma integridade aqui. Tudo que eu falo, todo o conteúdo que eu gero, a minha integridade, o meu compromisso é só falar de coisas que eu já vivenciei, só falar de coisas que eu já vi. Essa é a minha integridade. Esse é o meu ponto com você. Eu tenho que ser íntegro. Então, tudo que eu falar com você aqui nesse webinário é resultado do quê? É resultado da minha experiência, é resultado não só da minha experiência, obviamente, de livros, de artigos, enfim, de um monte de coisa, mas são coisas que eu vivenciei na prática. Eu só falo do que eu vivenciei, tá? Esse é um pouco do Roberto brasileiro, esse é um pouco do fundador do método Agile.com. Sobre a pesquisa que eu fiz, aprofundando sobre Agile Coach, né, onde eu peguei mais de 50 vagas em abertas no mundo, eu entrei no detalhe dessas vagas, eu transformei essas vagas em dados estatísticos. Eu vou explicar um pouquinho do processo. Peguei as vagas, eu li vaga a vaga, eu li requisito a requisito, eu li descrição a descrição e fui classificando todas essas vagas, né? Fui classificando se naquela vaga tinha alguma coisa falando, olha, tem que promover a auto-organização. Eu classificava como promover um soft skill de promoção de auto-organização. Ah, tem que ter uma liderança inspiradora. Ah, tem que conhecer Scrum, tem que ter a certificação XPTO, tem que saber de ágil escalar, tem que saber de safe, saber daquilo, saber de outro. Ou seja, eu fui classificando tudo em soft skills e hard skills. Fui classificando soft skills e hard skills. E aí, só para você entender, soft skill é aquilo como você não consegue, não é tão palpável, né? É comunicação, é o seu relacionamento, a sua maneira de falar, isso é tudo soft skills, são tipos de soft skills, né? Hard skills são aqueles conteúdos mais sólidos, né? Se você conhecer um método, por exemplo, o Kanban, você conhecer um framework, por exemplo, o Scrum, né? O Safe, isso são hard skills, métricas, isso são todos hard skills, né? Ou seja, os dois são importantes, soft skills e hard skills. O grande ponto, né, que a gente tem que entender e que eu quero trazer para você dessa pesquisa, e que esse resultado de pesquisa comprova tudo que eu sempre falei sobre o Agile Coach e tudo que eu tenho defendido sobre Agile Coach, sobre formações de Agile Coach, sobre cursos de Agile Coach, sobre vagas de Agile Coach, é que muita gente está mirando para o lado que não deveria mirar. Tá? Por quê? Primeira coisa, vamos ver. Você sabia que as empresas valorizam 2 vezes mais nas vagas de Agile Coach, nessas 50 vagas, 2 vezes mais soft skills do que hard skills? Por exemplo, se você tem 2 vagas que estão falando que hard skill é importante, que aquilo é muito importante, você vai ter 4 que vão falar que soft skills é importante. Ou seja, você como Agile Coach, o primeiro grande passo que você tem que entender, isso é muito, chega até a ser óbvio, você precisa entender que soft skill é mais importante que hard skill. Né? Que entender de como se comunicar é mais importante em determinados momentos para algumas empresas do que, por exemplo, ter uma certificação de Kanban ou saber tudo de Scrum. Tá? Então, soft skill é algo que está muito. Né? E as empresas buscam. Quais são os soft skills que elas mais buscam? Elas buscam boa comunicação, elas buscam capacidade de relacionamento, capacidade de formar pessoas e times e, pasmem,
capacidade de estimular uma nova cultura. Esses são os soft skills mais procurados por todas as empresas. Dessas 50 vagas que eu fiz, onde tem, sem dúvida nenhuma, ali dentro dessas 50, tem no mínimo umas 20 empresas que você com certeza gostaria de trabalhar. Com certeza, eu não vou abrir o nome de empresas aqui, mas que com certeza você gostaria de trabalhar. E aí a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é que tem muito esse foco nos soft skills. E a gente fala muito, poxa, e as certificações? As certificações, eu vejo muita gente falando o quê? Ah, eu quero tirar minha certificação para entrar no mercado. Eu quero tirar minha certificação para entrar no mercado. Todo mundo pede a certificação, isso é um mito. Isso é um mito que existe. A certificação é importante assim como um hard skill. Aliás, a certificação é um hard skill. Né? Podemos levar, porque a certificação certifica num método, numa prática, num Canva, né? Numa dinâmica. É isso que a certificação faz. Ela mostra que você é bom em algum hard skill. Né? É isso que a certificação mostra. Olha que surpreendente. Menos de 30% das empresas querem saber de certificação. O que isso quer dizer? Que se você tiver 10 vagas, né, 10 vagas, né, de Agile Coach, menos de 3 vagas vão pedir certificação. Vai estar descrito certificação na vaga. Tá? E desses 30% das empresas que pedem certificação, né, olha que louco, nenhuma especifica uma certificação ou uma linha de certificação, ou seja, as empresas que pedem certificação nas vagas, que falam que isso é um requisito, que colocam, olha, tem que ter, desejável ter, é um diferencial ter uma certificação, dessas, elas não especificam qual é a linha, ou seja, elas generalizam, pode ser de Safe, pode ser de Scrum, pode ser da Scrum Alliance, da Scrum.org, pode ser de Kanban, pode ser de não sei o que, pode ser da Lean, não sei das quantas, pode ser do Instituto de Agile Coach, pode ser de qualquer coisa. Né? Ou seja, as empresas, na verdade, elas não estão focadas em qual prática você sabe, em qual método você domina. Elas estão muito mais interessadas nos seus soft skills, na sua capacidade de estimular mudança. O grande fato, o grande aprendizado que eu tive com isso tudo é as empresas buscam profissionais e querem, obviamente, de você o quê? 2 habilidades macro: ler ambiente e capacidade de estimular mudanças. Isso faz muito sentido, né? Isso faz muito sentido, porque se você for olhar para profissionais, né, em que você se inspira, pega aquele profissional, aquele gerente lá que você tem, gerente, líder, diretor, enfim, qualquer pessoa, qualquer profissional que você olha e fala, poxa, esse aqui é a minha inspiração, esse é tipo o meu guia, vamos falar assim, né? Eu queria ser igual a essa pessoa, eu me inspiro nessa pessoa. Quando você pega essa pessoa, não estou falando para você pegar alguém que escreveu um livro, ou criou um método, alguém dentro da empresa, dentro da organização onde você já trabalha, onde já trabalhou, né? Você olha e fala assim, poxa, o fulano, a ciclana são referências para mim. Quando você olha para essas pessoas que têm uma trajetória de crescimento dentro de uma empresa, é muito comum e eles têm uma característica, né? Eles não têm um padrão, eles criam um padrão. Né? Eles criam a sua própria história, obviamente baseado em todo um estudo, em todo um aprendizado que eles tiveram ao longo do tempo. Né? Eles aprenderam, sei lá, se for um profissional de agilidade, ele ou ela, né? Aprendeu Scrum, aprendeu Kanban, enfim, né? Mas o foco nunca foi o ser especialista em um ou ser especialista em outro. Né? O grande lance é, eles criaram um padrão de fazer. Normalmente essas pessoas alinham 3 pontos que diferenciam de todo o resto. As pessoas que se destacam dentro de uma organização, elas têm 3 pilares, e esses 3 pilares não têm a ver com qual certificação você tem, qual método você segue, qual o Canva você faz. Elas têm a ver com 3 coisas que dominam e vão direcionar o seu sucesso na sua carreira, o seu sucesso como Agile Coach, o seu sucesso em qualquer que seja a sua atuação. Quais são esses 3 pilares que essas pessoas que você olha e fala assim, poxa, aquela é uma referência para mim, a fulana é uma referência para mim, o ciclano é uma referência para mim. Quando você olha para isso, você vira e fala assim, você olha para aquela pessoa, você vai notar, você vai perceber agora quais são as 3 características, os 3 pilares, vamos falar, não são características, 3 pilares que eles olham e que eles fazem acontecer. O primeiro deles é o que? É o contexto. Eles procuram entender e eles entendem.
todo o contexto que eles estão inseridos. Todo o contexto que eles estão inseridos. Eles entendem totalmente esse contexto. O segundo é a cultura. Eles entendem como as pessoas se comportam dentro desse contexto, como essas pessoas interagem, como essas pessoas conversam, como essas pessoas reagem às coisas que acontecem. E o terceiro, negócio. Eles sabem o que a empresa busca, o que a empresa ganha dinheiro, qual é o produto, qual é o cliente, como ela se posiciona. Ou seja, eles entendem de contexto, cultura e negócio. Esses três são os 3 pontos principais de sucesso de qualquer referência que você tenha dentro da organização que você trabalha hoje, que você tenha dentro da organização que você já trabalhou, qualquer profissional. Pode olhar que ele vai saber muito do contexto que ele está inserido, de como que funciona a cultura de onde ele está, como as pessoas se interagem, como as pessoas se comunicam, como as pessoas, né, têm a interação, e ele vai saber muito, esse profissional ou essa profissional vai saber muito do que? Do negócio daquela empresa. Então, esse é a característica. Perceba que em nenhum momento eu falei que ele é bom no método A ou no método B, que ele tem 200 certificações ou 500 cursos que ele fez. Não é esse o objetivo. O objetivo não é acumular 1 milhão de cursos. Não adianta você ter 1 milhão de cursos para você pôr no seu LinkedIn, né? Você ser colecionador de cursos da Udemy, por exemplo. Não adianta. Nada contra a Udemy, pelo contrário, tem vários cursos muito bons. Mas esse não é o objetivo. O grande lance é que essas pessoas, o que elas fazem? Elas linkam contexto, cultura e negócio e adicionam um conhecimento, só que elas colocam em prática um conhecimento. Essa é a grande diferença. Elas colocam em prática um conhecimento, conhecendo o contexto, conhecendo a cultura e conhecendo um negócio. É assim que essas pessoas fazem, ou seja, é diferente de tudo que a gente vê, é muito diferente de muitas das coisas que a gente vê hoje acontecendo no mercado, onde tem muita gente buscando o quê? Prática, buscando solução pronta, buscando um monte de coisa. Então, presta atenção no que essas pessoas fazem para você entender como você vai chegar e como você se inspira, né? E a grande lance é que é sem seguir um método, né? Não é sem seguir um método, não é abraçando um método, não é, tendo um padrão, né? Você vai ter que criar a sua própria jornada através do seu conhecimento, do conhecimento de contexto, cultura e negócio da organização que você está. E para você entender um pouquinho dessa jornada, dessas referências dessas pessoas, eu vou contar um pouquinho da minha história. Né? Um pouquinho da minha história. Né? A minha história é assim, né? Eu comecei lá em 2007, 2008 com métodos ágeis, fiz a minha certificação em 2009, né? E desde 2009 para cá eu não atuei com outra coisa sem ser métodos ágeis, não atuei com outra coisa sem ser métodos ágeis. Né? E eu lá em 2008, 2009, eu atuava numa empresa inglesa, né? Onde eu era coordenador de desenvolvimento de aproximadamente 20 pessoas. Era um time teoricamente até grande, porque eu não tinha, para quem não tinha experiência de gestão como eu não tinha na época, nenhuma. O fato é, eu fiz o curso e no dia seguinte da minha certificação de Scrum Master, eu tomei uma decisão. Tomei a decisão de utilizar métodos ágeis. Por quê? Porque lá dentro dessa empresa onde eu estava, a gente estava numa jornada de desenvolver a gente precisava ter a nossa gestão de projetos, né? E uma das abordagens, a abordagem que apareceu na minha frente foi o Scrum, foi o Agile, e eu levei, depois da minha certificação, obviamente, eu tomei a decisão, nós vamos usar Scrum. Eu fiz tudo, dei treinamento, eu mostrei como é que funcionava o Scrum Guide, eu dei dinâmica, eu fiz um monte de coisa dentro de toda a organização. Eu lembro dos donos da empresa, né, os ingleses participando das dinâmicas, fazendo o Product Vision Box e mostrando, enfim, a gente fez muita dinâmica e muito conteúdo, todo mundo entendeu os conceitos, entendeu tudo, né? Foi muito legal essa parte. O problema é que assim, até deu resultado, sabe? Por que deu resultado? Porque eu pus um método para rodar, eu pus o Scrum para rodar. Né? Quando você põe um método para rodar, ele vai dar resultado. Métodos como Scrum, Kanban, como Safe, né? Enfim, todos os métodos e frameworks que existem por aí, eles dão resultado, sabe por quê? Porque eles são comprovados. Eles são comprovados, esses métodos funcionam. Simplesmente, se você colocar para rodar de um jeito ou de outro, mal e porcamente, ele vai dar resultado. Né? Eu até brinco que esse é o grande problema do ágil, né? O grande vilão do ágil é o próprio método ágil, né? Porque ele pode, simplesmente rodando ele de qualquer maneira, ele vai dar resultado. Você não precisa vivenciar os valores para ter resultado. Essa é a grande verdade.
Essa é a grande verdade. O método já te dá resultado, né? Eu pus ele para rodar. E eu lembro muito bem, porque eu lembro que parte do time falava assim, olha, a gente quer fazer a planning diferente, a gente quer fazer a planning desse jeito, fazendo desse jeito, daquele eu chegava e falava, não, é planning 1, é seguindo na planning 1, e eu tenho que falar na planning 2, vocês têm que quebrar em horas, e não sei o que, e eu seguia ali, ó, by the book o que eu fazia. Eu era um agilista xiita, eu era chato, né? Deu o resultado igual eu falei? Deu. A gente entregou muita coisa? Entregou. Mas infelizmente tem várias pessoas ali que trabalharam comigo que eu tenho certeza que não querem trabalhar comigo de novo, né? Por quê? Porque tem a visão sobre o jeito que eu atuo, essa de 2008 e 2009, lá de 2009 na verdade, né? De mais de 10 anos atrás, que eu era xiita, que eu queria que seguisse a risca, que fizesse aquilo tudo, que fosse daquela maneira. Essa era a minha maneira de fazer, era esse o jeito que eu acreditava que tinha que ser, né? E eu não dava espaço para as pessoas, eu não deixava com que as pessoas fizessem as coisas do jeito que elas achavam que tinham que fazer. Esse era um grande problema, né? Esse foi um grande problema. Hoje eu enxergo esse problema, né? Por que foi um grande problema? Porque eu me abracei a um método, porque eu enfiei esse método goela abaixo dessas pessoas. E isso gerou todo esse ponto, né? Vamos falar assim, esse viés, não é viés, essa visão negativa dessas pessoas comigo. As pessoas acham que até hoje, com certeza, tem pessoas que eu não tive mais contato depois que eu saí da empresa. Não, e eu não fui mandado embora da empresa, né? Eu, pelo contrário, eu fui para outra oportunidade porque eu quis, eu vou contar isso aqui, né? Enfim, aí eu fui para essa outra empresa, né, depois. Mas tenho certeza que tem pessoas ali que nunca mais trabalharam comigo, nunca mais tiveram contato comigo, que tem essa visão. Enfim, chegou num ponto nessa empresa que eu sentia que eu não era desafiado, eu já me achava o melhor agilista do mundo, né? Que é quando você tem um resultado desse tamanho, você se acha o melhor agilista do mundo, você se acha o melhor ali da sua região, você se acha o bam, bam, né? E simplesmente eu procurei outra empresa para ter um desafio maior. Eu sentia que eu precisava de um desafio maior. Eu procurei outra oportunidade, eu achei essa outra oportunidade, essa outra incrível oportunidade na minha carreira que me ajudou muito, né? E me ajuda muito, né? Nessa outra oportunidade, eu fui achando que eu ia mudar o mundo. Afinal de contas, eu tinha transformado uma empresa, né? Estava na minha cabeça. Eu tinha colocado o Scrum para rodar e tinha dado resultado, né? E isso por si só, para mim já era algo assim, nossa, isso é fantástico, eu consigo mudar todas as empresas que eu quiser, né? E eu fui para essa outra empresa e eu achava que ia mudar o mundo, literalmente. E eu chegando lá, tudo ágil, a empresa já rodava ágil há muito tempo, enfim, né? A própria empresa já tinha mais experiência de ágil do que eu na época. Isso lá em 2010, final de 2010, por aí. Enfim, né? E eu entrei nessa empresa e achando que ia mudar o mundo e começava e fazia e planning, e release planning, e fazia tudo, planejamento, tudo seguindo os valores, seguindo os princípios, as práticas e tal. Só que eu sempre tinha que responder duas perguntas. Qual é o prazo e qual é o custo? As perguntas que matam, vamos falar assim, né? 90% aí dos agilistas. Quando que você me entrega e quanto que vai custar? Era toda vez eu tinha que responder isso. Todo cliente que eu atendia via quando que você me entrega, quanto que vai custar. Quando que você me entrega, quanto que vai custar. Isso assim, isso me frustrava muito. Isso me deixava muito frustrado, né? Isso me deixava muito triste. Isso me deixava tão decepcionado que aconteceu tantas vezes que eu comecei a achar que eu não era capaz. Eu comecei a achar literalmente que eu não era capaz. Eu não era capaz. Eu falei, poxa, não é possível, eu não consigo transformar o cliente, eu não consigo transformar a cabeça das pessoas, as pessoas não entendem os benefícios, as pessoas não entendem que isso aqui é bom, que essa aqui é a melhor maneira, que não é o foco, não é no prazo, não é no custo, o foco é no valor, que isso por si só já vai dar um grande ROI. Não é possível, será que eu não consigo, será que eu não sou capaz? Isso vinha me explodindo na cabeça. E assim, não deveria ser desse jeito, né? Não deveria ser desse jeito, né? Por quê? Porque eu fiz a certificação com quem eu considerava a melhor pessoa, que era o Alexandre Magno na época, né? Eu fiz os melhores cursos, eu fiz uma mentoria. Né? Eu saí de Belo Horizonte, onde eu moro, fui para São Paulo fazer uma mentoria, né? Que era um curso mais fechado que se chamava Scrum Master Skills, do próprio Alexandre Magno na época. Fui fazer esse curso e tinham pessoas que hoje são pessoas assim, que estão em posição de diretoria, são heads de agilidade em grandes empresas do Brasil, né? Teve pessoas que
passaram até pelo Spotify, que estavam fazendo o mesmo curso junto comigo, né? E naquela época eu fui fazer, ou seja, eu fiz os melhores cursos, eu me preparei, eu estudava, eu li os melhores livros, não era para ser daquele jeito. Poxa, eu tinha os melhores cursos, eu fazia as melhores formações, então não deveria ser daquele jeito. Deveria ser tudo positivo, deveria tudo dar certo, mas não dava certo. Esse é o grande lance, né? Não dava certo. Isso me frustrava muito. Muito. Eu cheguei literalmente ali, vamos falar assim, né, num ponto onde eu falava, poxa, isso não funciona. Eu cheguei a pensar em desistir da carreira. Eu quero mudar de carreira. Eu cheguei a pensar nisso. Eu pensei em mudar de carreira, porque eu achava que eu não era capaz de fazer aquilo. E foi quando veio um estalo na minha cabeça. Foi quando veio um estalo na minha cabeça absurdo de que, na verdade, eu estava pondo toda a minha energia no lugar errado. O problema não era o Scrum, o Kanban, o cliente ou a empresa que eu trabalhava. O problema era a maneira e o foco onde eu estava pondo as minhas energias. Esse era o problema. Esse era o problema. E esse estalo foi uma virada, né? Porque o lance é o seguinte, né? Foi quando eu comecei a perceber que não é sobre método, não é sobre framework, não é sobre receita pronta. Né? É sobre você entender um contexto e como estimular esse contexto. Né? É você entender aquilo. Você só consegue entender aquilo interagindo com aquilo, né? Observando aquilo. Né? Até brinco, né? Se você for pedir alguém, né? Poxa, aqui em Minas Gerais a gente tem muito pão de queijo, a gente tem muito, minha sogra mesmo faz pão de queijo, né? Aquela que faz a massa, põe ovo, põe farinha, enfim, eu não sei a receita. Inclusive eu já até pedi a receita para ele. Olha, é um bom exemplo aqui para trazer para você, né? Por exemplo, ela faz lá o pão de queijo. Um dia a gente foi pedir a receita para ela. Ela falou assim, a receita, ela não sabia a receita, mas ela faz para mim, na minha opinião, o melhor pão de queijo que existe. Né? Mas só que ela não sabia a receita. Como que ela faz o pão de queijo? Então, quando eu observei ela fazendo o pão de queijo, ela faz a mistura, e se tiver muito seco, ela põe mais leite ou mais ovo, né? E se tiver muito molhado, ela põe mais farinha, ou seja, ela tem o contato com aquilo. A receita, na verdade, é o estímulo. Na hora que ela pega naquilo, ela sabe a receita. Isso funciona com qualquer outra coisa. Se você pegar uma receita de um chefe renomado e for fazer um jantar para sua esposa, para o seu marido, você vai pegar toda aquela receita que é do Jacan, do Léo Paixão, não sei o nome, né? Tô vendo alguns nomes aqui, nem sei se são famosos a ponto de eu te pegar a receita. Eu não sou uma pessoa que faz muito isso. Mas enfim, né? Se você for pegar uma receita para fazer e pegar de um chefe renomado e fazer exatamente do jeito que ele faz, que ela faz, não vai sair do mesmo jeito. Não vai. Vai ficar bom, mas não vai sair do mesmo jeito. Por quê? Porque a receita é do dono. A receita é do dono, né? Ou seja, não se trata de você ter um método. Você não tem um método de fazer as coisas iguais. Você não tem um framework de fazer as coisas iguais. Você não tem uma receita. Você tem que entender o contexto, estimular esse contexto. E o que eu vejo no mercado hoje acontecendo? O que acontece hoje no mercado é o seguinte, né? Hoje eu vejo exatamente o contrário, porque eu vejo gente vendendo prática, eu vejo gente vendendo um método, eu vejo gente vendendo um modelo de maturidade, eu vejo gente vendendo um Canva, um livro que te conta como é que você faz aquilo, um Canva que vai resolver todos os seus problemas, né? Um método que vai te colocar no nível de maturidade mais absurdo da história, né? As pessoas vendem métodos e não tem nada errado com isso. Os métodos, os frameworks, os níveis de maturidade são úteis, são úteis. Mas por que as pessoas só vendem isso se as próprias empresas buscam 2 vezes mais soft skills do que método? Né? Pelo simples fato que vender um método é fácil. Um método é palpável, um método você põe a mão, você sabe, ó, isso aqui é um método, ó, essa é uma caneta que é um método, né? E você simplesmente sabe o que é um método. Você entrega, a pessoa te entrega um método, né? Ó, se você fizer isso, vai dar certo. Não é que vai dar certo, vai chegar num resultado, né? Então vender um método é mais fácil. Por isso as pessoas vendem método, por isso você compra método, por isso você compra um curso de Agile Coach que tem um método que te ensina a ser um Agile Coach, por isso que você compra um
um curso de Scrum ou um curso de priorização, enfim, que vai te entregar um modelo de como você faz aquilo, né? Por quê? Porque você acha que pegando aquele modelo depois e aplicando no contexto da organização vai dar o mesmo resultado que você teve lá no seu treinamento. E na verdade não é isso que acontece, né? E esse é o ponto, né? E esse acabou se tornando o meu propósito hoje. É por isso que o método ágil existe. Né? Aí que vem toda a minha história, né? Por quê? Porque eu entendi no momento daquele estalo que tinha um monte de gente indo pro lado contrário. Tinha um monte de gente indo pro lado que não dá liga. Né? Vamos falar assim, não é que não dá liga, que funciona, funciona. Né? Por exemplo, na hora que a gente fala de salário, as vagas de Agile Coach que estão ganhando acima de 15 mil reais, que ganham 15 mil, 16, 20, 26 mil reais, são as vagas que mais exigem soft skills. E que nenhuma delas menciona um método sequer, que menciona uma certificação sequer. Essas vagas não mencionam isso. Essas vagas mencionam você ser capaz de estimular o ambiente, de você ser capaz de promover a auto-organização. Perceba que as empresas que mais investem em Agile Coach são as empresas que estão mais focadas em soft skills, em como você estimula o ambiente, em como você promove uma auto-organização, como é que você engaja as pessoas. Né? As empresas que pagam, vamos falar assim, de 15 mil para baixo, estou dando esse corte que é mais ou menos o meio ali, né? As empresas que pagam 6, 7, 8, 9, 10 mil, elas pagam mais barato, por quê? Porque elas querem só a solução. Essas empresas querem um método que resolva. E o Agile Coach, na visão dessas empresas, é um aglutinador de métodos. É um aglutinador de métodos que junta Scrum, Kanban, com tudo, conhece tudo e vai pôr tudo para rodar num plim, um passe de mágica. É isso que acontece. Né? O estalo que eu tive de quando eu entender que na verdade eu tenho que focar, que todo mundo eu tinha que focar mais em como interagir, entender o contexto, né, e estimular esse contexto, virou o meu propósito. Hoje eu quero mostrar para você, e eu tô te mostrando isso aqui hoje, eu mostro isso através de todos os meus conteúdos. O meu conteúdo é minha prova, né? Todos os conteúdos, a grande maioria dos conteúdos que eu faço não te ensina um beabá. Pelo contrário, ela te ensina como andar, como fazer alguma coisa, uma jornada. Eu não te ensino você fazer isso, depois isso, depois isso. Não faço isso. Não faço, porque isso não funciona. Esse é o grande lance. Isso não funciona. Né? Pode ter um ponto ou outro que você vai precisar de um passo a passo, mas pode procurar os meus conteúdos, não tem nada disso. E mais de 8 horas por dia eles são consumidos. As perguntas que eu recebo são sobre isso. Né? Você, na verdade, precisa entender muito mais de como estimular um contexto do que saber um método de como engajar as pessoas, de como empoderar as pessoas, ou uma dinâmica, ou um jogo de como fazer isso. Ou um modelo de maturidade, como medir o seu time. Esse é o meu propósito. O meu propósito é te mostrar isso. E eu acredito que quanto mais as pessoas, os Agile Coaches, os agilistas, os Scrum Masters, os gerentes, os gestores, né, focarem mais em como estimular um contexto, em como entender um contexto, do que como aplicar uma prática em um contexto, do que como empurrar uma prática dentro do contexto, a gente vai tornar essas pessoas, eu vou ser capaz de dar a oportunidade dessas pessoas de mudarem as empresas, né, de serem agente realmente transformador dentro das organizações, e as organizações por si só vão se tornar mais competitivas no mercado. E quando elas se tornam mais competitivas no mercado, todo mundo ganha, porque a competição de mercado gera mais emprego, gera mais economia, gera tudo. Então esse é o meu propósito. O meu propósito é tentar transformar as organizações através do conteúdo que eu gero para você. Esse é o propósito que eu conecto hoje. Né? Eu quero ajudar as pessoas a entenderem como transformar essas empresas. É por isso que eu gero conteúdo, é por isso que eu faço. E esse conteúdo, tudo que eu faço veio desse estalo, veio dessa virada, veio de olhar minha sogra fazendo um pão de queijo, veio de entender isso, veio de entender que não existe a receita, é você que faz a sua receita. E você deve estar pensando, tá bom, beleza, falou da história dele, falou de Agile Coach que ganha de 15 mil, 20 mil, 6 mil, falei um monte de coisa. Tá, mas e aí, como eu me torno um Agile Coach? Então vamos direto ao ponto agora. Como você se torna um Agile Coach? E pra gente dar esse passo, né, todo mundo que já me conhece sabe que eu gosto de dar um passo inverso. Eu quero te mostrar o que não é ser um bom Agile Coach, o que não é ser... Isso aqui, ó, eu vou te falar 3 coisas que se você faz, você não é
um Agile Coach que o mercado procura. Você não está no caminho de se tornar um Agile Coach que o mercado procura. Você não, e assim, eu vou ser categórico, você não deve fazer isso que eu vou te falar agora. São 3 coisas. A primeira delas é o seguinte, você não tem que ter, e essa já deve estar clara na sua cabeça, você não tem que ter um método de estimação. Você não tem que ter um método de estimação. Ter método de estimação não vai te ajudar muito. Pelo contrário, vai te atrapalhar, vai engessar as coisas. Né? Para pensar o quão chato é quando você vai comprar, por exemplo, eu quero comprar essa caneta preta aqui, ó. Quero ir na loja comprar essa caneta preta. Eu quero que seja exatamente essa. Ela tem que ser branca, ela tem que ter a ponta oval. Tô até mostrando detalhes aqui, ó. Inclusive, acho que a marca dela chama oval, enfim. Né? Ela tem que ter 3 milímetros. Olha, eu quero essa caneta, eu quero essa caneta. Você chega na loja para comprar, aí vem uma pessoa, vou pegar uma outra caneta aqui, e vem o vendedor e fala assim, olha, eu explico, olha, eu quero uma caneta que é assim, né? Esse é o meu problema, né? Essa é a minha caneta, né? E aí vem uma pessoa e fala assim, olha, essa caneta, ela não é muito boa, não. Essa caneta que você está querendo comprar, ela na verdade é muito ruim, assim, né? Você tem que entender que a caneta vermelha, ela tem muito mais benefícios, ela realça as coisas, as pessoas têm mais atenção com a cor vermelha, né? Olha só, e ela não é 3 milímetros, ela é 2 milímetros e meio, mas ela é mais, você consegue fazer mais os traçados, ou seja, a pessoa vem te vendendo um outro produto que você não tem interesse, falando do quê? Dos benefícios desse produto, né? E qual que é o problema, na verdade? Talvez esse vendedor está até certo. Talvez eu preciso da caneta vermelha, né? Só que o simples fato dele falar que a minha caneta está errada, que o jeito que eu penso está errado, né? Que essa aqui é muito melhor do que essa, né? Que a vermelha é muito melhor que a preta. O simples fato dele fazer isso na minha cabeça, né? Já se torna assim, olha, a minha resistência é imensa com isso. Eu quero a preta. Obrigado e tchau. Não é? O vendedor, quando ele vem falando que o que você quer não é bom, né? Ele às vezes nem verbaliza, mas ele vem falando que outra coisa é muito melhor do que aquilo que você está imaginando, né? Você olha para ele e fala assim, poxa, ou para ela e fala assim, poxa, não é isso que eu quero. Né? Você tem que entender o que eu quero, né? Vamos falar assim. É muito desagradável, é muito chato. Isso gera em você o quê? Uma resistência absurda àquilo. Isso gera uma resistência muito grande, enorme, né? E é isso que as organizações sofrem quando você tenta falar que método ágil é bom demais. É isso que as organizações sofrem quando você tenta falar que o Kanban é a melhor coisa do mundo, ou que o Scrum é a melhor coisa do mundo, ou que o Safe é a melhor coisa do mundo, ou que qualquer que seja o método, enfim, seja a melhor coisa do mundo. É isso que os donos, os diretores, os gerentes, os gestores sentem. É por isso que existe, esse é um dos principais pontos que existe resistência. Tá? E ter o seu método de estimação, né, vai te engessar, como eu já te falei. Por quê? Porque você vai saber fazer só aquilo. Não é que você sabe fazer só aquilo, mas você é bom, muito bom só naquilo. Ah, eu vejo várias pessoas, né? Ah, eu sou o defensor do Scrum. A eterna briga, né? Ah, eu sou o Kanban. Kanban não é ágil. Ah, não sei o quê, que não sei o quê. Né? Enfim, as pessoas ficam se degladiando, sendo que o mercado, na boa, tá nem aí pra isso. Essa é a grande realidade. Tá? O mercado não está nem aí para isso. Ah, com base no que você está falando? Com base em mais de 10 anos de experiência, com base em ter passado nas maiores empresas de construção civil, com base em ter passado nos maiores bancos do Brasil, com base em ter passado, né, na maior empresa de mineração do mundo, né, com base em ter passado nos maiores grupos de educação do Brasil. Enfim, né? E eu tô com base nisso, tá? Com base no que eu vejo, no que as grandes empresas fazem, com base no que as grandes empresas que ditam o mercado fazem. As empresas não querem saber se é Kanban, se é Scrum, se é Safe, elas não querem saber disso. Né? Muitas das vezes elas até compram. Por quê? Porque é mais fácil vender um método. Né? É mais fácil vender um método, lembra? É muito fácil vender, olha, você faz isso e resolve o seu problema. Quem não quer isso? Todo mundo quer isso, só que a gente sabe que não é assim. E quando você tem um método de estimação, você simplesmente vai falar, olha, agora você tem que, é Kanban, é Scrum, isso é melhor, o outro é melhor. Você é um especialista, né? Você se torna um especialista, você se posiciona como um especialista. A partir do momento que você se posiciona como um especialista, você mata todo o princípio da agilidade. Você mata o princípio da agilidade. Qual que é o princípio da agilidade? Adaptação. Se você é um especialista que só rema para um lado, né, que só existe um jeito de jogar, só existe uma maneira de levar, você simplesmente está matando a questão
da adaptação. Você mesmo não está se tornando um adaptável. Ou seja, ter o seu método de estimação não está te colocando num ponto de ser um Agile Coach que as empresas procuram. Não está. O segundo ponto é o seguinte: você não vai, né, ensinar como uma empresa trabalha. Não vai. Você não vai ensinar como uma empresa trabalha. Não vai. Se você acha que o Agile Coach o papel dele é ensinar como uma organização, ou time, ou departamento trabalha, vou te falar que agora, hashtag no mimimi, para quem já me conhece, você está errado. Agile Coach não é sinônimo de choque de gestão. Agile Coach não é sinônimo de fazer, olha, agora para de fazer o jeito que você está fazendo, que é completamente errado, né? Desculpa a palavra, você é burro de estar fazendo isso, né? Vamos falar assim. E não é. Em vez de ir para cá, você vai para lá. Não é assim que funciona. Tá? Agile Coach não determina a maneira que uma empresa trabalha. Ele não determina, ele não ensina como trabalha. Ele não ensina. O Agile Coach que o mercado precisa, o Agile Coach que se diferencia de todos os outros, não. Ele não ensina como uma empresa trabalha. Ele não ensina. Ele não dá choque de gestão. O terceiro ponto é: você não deve ser o papa da agilidade. Tá? Muita gente fala, nossa, o Agile Coach, ele tem que ter todas as certificações, ele tem que... Não, ele não tem que ter todas as certificações. Você não tem que conhecer todos os métodos, você não tem que conhecer todos os cursos, todas as coisas que existem. Você não tem que conhecer, Não adianta, é bobagem você fazer isso. É bobagem você fazer isso. A própria pesquisa que eu fiz mostra: menos de 1/3 das empresas querem saber se você tem certificação ou não. Essas empresas não querem, e as empresas que colocam lá não querem saber se você tem certificação ou não. Aquelas 30% que colocam lá, olha, certificação diferencial. Elas não querem saber se você tirou 90 na prova ou 100 na prova, se você tem 1000 certificações para ter 2 linhas de nome no LinkedIn. As pessoas não querem, as empresas não querem saber isso. As pessoas, quando perguntam se você tem uma certificação, é para saber se você estuda, é para saber se você lê um livro, é para saber se você se dedica ao aprendizado constante. Né? Esse é o grande ponto. Eu não quero saber se você está fazendo certificação ou não. Né? O fato é que se você mostra que você tem várias certificações, você mostra que você é uma pessoa que estuda continuamente. Isso é positivo. A diferença ali, o que diferencia não é a certificação, é a sua capacidade de aprendizado. Né? E eu vou ser muito sincero, em vez de investir milhares de reais em certificações, eu sou muito mais em você investir, por exemplo, como um Agile Coach, como um agilista, vai investir em inteligência emocional, vai investir em soft skill, vai investir nessas coisas, isso vai te tornar um gestor melhor, um líder melhor, isso vai te tornar um grande líder ágil. Esse é o grande ponto. Né? Ou seja, quais são as 3 coisas que você não deve fazer e que, se você está fazendo, você não está no caminho de se tornar um bom Agile Coach ou de se tornar um Agile Coach que o mercado precisa? Ter um método de estimação. Você não deve ensinar como uma empresa trabalha e você não tem que ser o papa da agilidade. Você não tem que ter todas as certificações. Você não faz isso. Tá? Esses 3 pontos vão dizer se você está indo na direção certa ou na direção contrária. Porque esses 3 pontos é o que muito Agile Coach faz, é o que muita gente acha que tem que fazer. Eu saí da empresa XPTO porque ela não entendeu o jeito de trabalho. Porque ela não entendeu o meu método. Porque não sei o quê. Isso não existe. Essa é a realidade. 10 anos de experiência aqui na sua frente falando. Isso não existe. Se você está fazendo isso, a minha sugestão é: para com isso. Então como dar os primeiros passos aí para se tornar um Agile Coach que o mercado procura, né? E vamos começar a entender, né? Vamos começar a ver quais são os primeiros passos que você tem que dar, quais são os primeiros pontos que você tem que focar para você se tornar esse Agile Coach que o mercado procura, né? O primeiro grande passo, né? E aí que não é uma receita, né? São pontos que você tem que ter atenção. E eu falo o seguinte: a primeira grande coisa que todo bom Agile Coach, que todo Agile Coach que o mercado precisa, né, que o mercado está de olho, que o mercado busca, ele tem que ser o quê? Um bom entendedor de problemas, né? E a grande verdade sobre o Agile Coach é que esse papel é sobre dar visibilidade aos problemas. Todo Agile Coach tem que ser bom em dar visibilidade dos problemas.
Tá? E dar visibilidade do problema não é apontar o problema. Ah lá, você tem um problema ali. Isso aí todo mundo faz. Não é falar, olha, essa empresa tem esse problema, mas é assim, sempre foi assim. Isso não é dar visibilidade. Isso aí todo mundo faz. Você tem que entender o problema. Tá? E aí que vai uma verdade, tá? Nesses mais de 10 anos de experiência, o que eu vou te falar é o seguinte: cerca de 60% a 70% das organizações, não sabem quais os problemas ela tem. Não sabem quais são. Tá? E o muito louco, né? Elas focam em 200 soluções diferentes, estou exagerando o número, obviamente, focam nas mais diversas soluções, né, para não saírem do lugar. Investem dinheiro em várias consultorias de transformação, em métodos, em treinamentos de formação, em softwares de gestão, em um monte de coisa. E o que acontece? Não sai do lugar. O grande desafio das organizações hoje é entender de verdade qual é o problema que ela tem. Tá? O grande desafio, a maioria delas, volto a te falar, a maioria delas quer uma solução pronta para um problema que ela não tem, né? O foco é tão grande na solução que eles contratam uma solução que elas não precisam. Elas não precisam, né? Então, como que você faz então? Você tem que entender, você tem que ajudar a organização a entender o problema. Seja a organização, seja o time, seja um departamento, o contexto onde você está atuando. Você tem que ajudar aquele grupo de pessoas a entender qual é esse problema. Tem várias maneiras de fazer isso. Né? Tem vários métodos, por exemplo, o A3 é um método de como fazer isso. Só que, de novo, não vou levar aqui para você um método. Tem uma maneira simples de você fazer isso. Óbvio, se você quiser estruturar dentro de um pensamento A3, né, de problem solving, dentro de um diagrama de causa e consequência, você pode fazer de várias maneiras, mas o grande ponto aqui é o mindset. Você tem que entender o valor. Como que você... o valor não, o problema. Como que você faz para entender qual é o problema, tá? Vamos lá. Vou te ensinar aqui como entender um problema com 3 perguntas, tá? Primeira coisa, você tem que... A pergunta principal que tem que ser respondida em toda e qualquer jornada de transformação, em tudo que você estiver fazendo, tá? Qual é o problema que existe? Qual é o problema que existe? Vamos supor que você está dentro de uma organização que o problema é previsibilidade, ou seja, todo prazo que dá, você acerta só 2 em cada 10. Ou seja, você tem uma previsibilidade aí na casa de 20%. Você, na verdade, erra quase todos os prazos, né? Vamos supor, isso gera multa, isso gera atraso, isso gera um monte de coisa. Você já de cara, qual é o problema que existe? Previsibilidade. Beleza. Então, essa é a primeira pergunta. Se as pessoas já te responderem de cara, já é um bom indício. Tá? Significa que previsibilidade é o problema? Não. Não significa que previsibilidade é o problema. Significa que todo mundo sabe onde está doendo. Normalmente essa resposta é o sintoma. Tá? Vamos lá. Não é o problema. E aí, por quê? Porque muita gente vai querer resolver o problema de previsibilidade, como ter mais assertividade, vai querer medir todo mundo, vai querer fazer tudo, mede os times, cobra a produtividade, não sei o que. Não. Você não entendeu ainda o problema, você sentiu o problema. Saber responder essa pergunta é sentir o problema. A segunda pergunta que você tem que responder, junto com todo um grupo de pessoas, né, é: como seria a nossa situação se esse problema não existisse? Tá? Se eu não tivesse o problema de previsibilidade, como seria a minha situação? E aí podem vir respostas assim: a gente não teria tanto prejuízo com multas como atraso, a gente iria economizar, sei lá, R$200 mil por semana. Poxa, já é um ponto interessante. Ou seja, você começa nessa pergunta, por exemplo, a gente teria os nossos clientes mais satisfeitos, porque a gente iria entregar no prazo, enfim, né? Essa segunda pergunta, como seria a nossa vida sem esse problema, normalmente é o problema. Normalmente é o problema, né? Normalmente é o problema, né? E aí você começa a entender, poxa, a falta de previsibilidade é o sintoma, o problema na verdade é que eu estou pagando R$200 mil de multa. Esse é o problema. Eu tenho que evitar pagar R$200 mil de multa. É óbvio, a falta de previsibilidade gera isso, né? E aí vem a terceira pergunta, que é a pergunta matadora para você fechar, né, o entendimento do problema, né? Como medir esse problema? O que indica que esse problema acontece? Quantidade de multa. Vai ter várias pessoas que vão falar assim: é porque eu erro o prazo. Não, isso não indica que é o problema, isso já aconteceu, tá? O que indica? Como que mostra? Olha, eu tenho um prejuízo grande com multas de atraso. Ou seja, se eu diminuir o número de multas em atraso, se eles forem caindo,
né? Automaticamente eu vou ter o quê? Eu vou ter menos atraso. Então esse é um indicador. Ou seja, quando você responde essas 3 perguntas, você vai entender qual é o sintoma, qual é o real problema, né? Porque você vai perguntar qual é o problema que existe, previsibilidade, por exemplo, como seria a nossa vida se esse problema não existisse. E esse ponto aqui é interessante porque é uma visão de futuro. Já é uma visão de futuro, de como seria, de como queria estar, né? E o terceiro é como esse problema é medido, como que a gente tem um indicador desse problema. E isso aqui é muito bom, uma ferramenta muito boa depois para você fazer um de evolução, né? Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é, como que você vai... O primeiro ponto para você se tornar um Agile Coach atuando como uma empresa, como as empresas buscam, como o mercado procura, como um time precisa, como um departamento precisa entender os problemas. Entender o problema e dar visibilidade desse problema, né? Como que você está dando visibilidade aqui? Você está dando visibilidade fazendo essas 3 perguntas, né? Qual é o problema? Né? Como seria se a gente não tivesse problema? E qual que é o indicador? Essas 3 perguntas você não vai respondê-las sozinho. Você vai ter um grupo de pessoas que são impactadas por esse problema que vão te ajudar nessa resposta, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o quê? Você ter o quê? Um plano de resolução desse problema. Você vai ter que ter ali um plano de resolução que gera o quê? Resultado. Tá? Não tem jeito, as pessoas se engajam com o resultado. Então você precisa ter um plano que gera resultado. Ou seja, esse plano tem que ser curto, né? Esse plano não tem que durar 6 meses, esse plano não tem que durar 3 meses, esse plano não tem que durar 1 mês, esse plano tem que durar semanas, dias, né? Quanto mais curto, viável for, melhor. Então, quanto mais curto for esse plano, melhor. E você vai ter, por exemplo, no caso da previsibilidade, você pode ter um primeiro plano, vamos medir o lead time. O que é o lead time? Né? Do começo da ideia até o final. Né? Você tem uma ideia até ela entrar em produção, por exemplo. Né? Vamos pegar esse ciclo aí. Você mede aquilo tudo. Mediu, deu 10 dias. Desses 10 dias, 5 dias fica em homologação. 5 dias fica em teste, né? Sei lá, em requisito, em validação de budget, enfim, qualquer coisa que seja. E aí você já vai ter um indicativo muito grande. Opa, esse aqui 50% do tempo disso. Vamos olhar lá, pessoal. Se reúne o time, vai lá olhar o time que está ajudando na resolução desse problema. Vai lá, vamos ver então agora isso aqui. Você vai lá e vai ajudar. Você vai lá e vai facilitar. Olha, aqui, viu? Esse aqui foi um indicador. Vamos observar o trabalho. O que a gente pode fazer para melhorar? O que não pode? Quais são as ações? E aí você vai trabalhar em cima daquilo ali. Na verdade, você vai ter descoberto um gargalo. E aí, se você reduzir 50% o seu problema de previsibilidade, já é um grande avanço. Concorda? Ou seja, ter um plano que gera resultado rapidamente é o segundo grande ponto. Vamos falar assim, é o segundo grande ponto, né? Primeiro, você identifica o problema. Segundo, você traça um plano que gera resultado. Mas resultado rápido, ou seja, é muito foco. E o terceiro ponto que é fundamental, você tem que ter as pessoas engajadas. O Agile Coach não é a pessoa que vai sair resolvendo os problemas, ele é a pessoa que dá visibilidade dos problemas, né? E tem um ponto muito interessante que sobre pessoas engajadas, né? Tem um estudo americano que mostra que 25% das pessoas dentro de uma empresa são realmente engajadas, ou seja, os outros 75% são divididos entre pessoas que não estão engajadas e pessoas que jogam contra a empresa, literalmente, tá? E a gente vai focar só nessas 25%. Poxa, por que será que só 25% das pessoas são engajadas? Né? Tem uma outra pesquisa que eles fizeram também nos Estados Unidos, que foi uma pergunta muito interessante, que é falando assim, o que é um bom dia de trabalho? Né? Tem muita relação, você vai entender qual que é a relação entre essas duas. E as pessoas responderam, um bom dia de trabalho é um dia quando eu sou produtivo. Né? Ou seja, as pessoas se engajam quando elas se sentem produtivas. Tá? E qual que é a coisa que mais mata a produtividade de pessoas dentro de um time? Tá? Não ter empoderamento, não ter autonomia, não poder fazer o que acredita. Tá? São esses 3 pontos. Né? As pessoas que responderam essa pesquisa falando que eram improdutivos falaram, olha, eu não tenho empoderamento, eu não tenho autonomia, eu não consigo resolver os meus problemas. Ou seja, para você ter pessoas engajadas, você precisa ter pessoas empoderadas que se sentem dono daquilo. E para você ter pessoas engajadas num plano de resolução de um problema ou de um desafio, você tem que fazer com que essas pessoas se sintam parte. Elas têm que ter o que eu chamo de senso de pertencimento. Né? Elas têm que se sentir donas daquele plano. E elas têm que ser donas daquele plano. De novo, o Agile Coach aqui, ele não vai criar o plano, ele não vai determinar o problema, ele não vai resolver o problema. Pelo contrário, ele vai dar visibilidade do problema. Percebe que
Em todos os passos que eu trouxe aqui, da identificação do problema, de criar um plano, de ter as pessoas engajadas, são passos onde o Agile Coach vai atuar. Por quê? Porque se o Agile Coach definir o plano, ele mata o engajamento das pessoas. Se o Agile Coach definir qual é a ação de resolução, ele mata o engajamento das pessoas. Se o Agile Coach definir como fazer aquilo, ele mata, de novo, o plano das pessoas. Ou seja, ele tem que reunir um grupo de pessoas que é impactado por esse problema e fazer com que essas pessoas, e facilitar o trabalho com que essas pessoas se sintam donas daquele plano, se sintam verdadeiramente donas daquele plano. É isso que um Agile Coach faz. Ele não define o método de trabalho, ele não determina qual é o plano, ele não determina nem qual é o problema. Ele facilita, ou seja, ele estimula as pessoas a fazerem as coisas acontecerem. Ele estimula um ambiente a fazer isso acontecer. Ele estimula o contexto. Ele entende o contexto e ele estimula. Ou seja, ele observa, ele entende o problema, ele ajuda na resolução, na criação do plano, ele ajuda na definição e entendimento do problema, e aí ele vai montar isso tudo, fazendo com que essas pessoas se tornem engajadas. Como? Com essas pessoas se sentindo donas desse plano. Tá? Então, basicamente, esses são três, vamos falar assim, macro passos, né? Se são nem passos, não é nem uma sequência, são três segredos, vou chamar de segredos, nem dicas, são segredos mesmo, que todo bom Agile Coach faz. Só que tem um ponto aqui, tem um alicerce disso, tá? Todo bom Agile Coach, todo Agile Coach que o mercado precisa, ele precisa ter dois alicerces, e isso aqui é fundamental. Ele precisa ter dois alicerces. Quais são esses alicerces? O primeiro é conhecer de negócio. Agile Coach que não conhece de negócio não adianta nada. Esse é o grande ponto. Adianta em ajudar a implantar o Kanban, o Scrum, um método. Ele adianta nisso, tá? Adianta em dar treinamento, adianta nisso tudo. Isso é muito pouco para um Agile Coach. Um Agile Coach pode ser mais que isso, ele deve ser mais que isso, né? Então, o primeiro ponto, ele tem que conhecer de negócio. Ele tem que saber de negócio. Imagina, se você sem conhecer de negócio, conhecendo apenas um método, seja Kanban, Scrum, Safe, qualquer coisa, e coloca ele para funcionar, ele já dá resultado. Agora, adiciona se você conhecer de negócio naquilo. Se você conhece de negócio, como que funciona aquela empresa, qual é o mercado que ela está inserido, você tem a chance de quê? A oportunidade de quê? De impactar muito, mas muito mais aquela organização. A oportunidade de se tornar absurda. E aí eu falo o seguinte, pode olhar, as pessoas que são referências dentro das organizações, os Agile Coaches que são referências em mercados e empresas, conhecem muito do negócio. Por quê? Porque eles são capazes de influenciar e estimular as pessoas conhecendo de negócio. Quando você conhece de negócio, você estimula um contexto com muito mais qualidade. Você instiga um contexto com muito mais qualidade. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro pilar de um bom Agile Coach, conhecer de negócio. O segundo é ser respeitado. Ser respeitado. E aqui não é sobre ser chefe ou ter hierarquia. Não é sobre isso. É sobre ser respeitado. E eu vou te explicar aqui. Teve um estudo. Tem um estudo que um cientista, né, o Dr. David Rock fez, né, não sei exatamente o ano, mas ele fez um estudo usando aqueles scanners de ondas cerebrais, o MRI, né, MRI, né, eu não sei falar direito, enfim, esses scanners que pegam, né, captam as frequências de ondas cerebrais, né, e ele fez esse estudo, ele expôs essas pessoas a uma situação de incerteza, de ambiguidade. Quando ele expôs essas pessoas a uma questão de incerteza, não sabia qual era a resposta certa, não tinha certa e errada, ele começou a perceber que as ondas cerebrais, né, a parte do cérebro que começava a ter mais, vamos falar assim, impactos, né, ou que tinha mais atividade, eram as relacionadas a que gerava ansiedade, a que gerava estresse, a que gerava problemas fisiológicos nas pessoas. Não que o teste dele gerou problema fisiológico, né? Só era a parte do cérebro que gerava isso. Ou seja, o que isso tem a ver com a Agile Coach? O que isso tem a ver com tudo? Né? Isso primeiro tem a ver com o seguinte, quando a pessoa se sente insegura, né, automaticamente você vai impactar ela negativamente, né? Por quê? Porque ela vai se sentir ansiosa, ela vai se sentir insegura, ela vai se sentir incerta, não sabe qual é a resposta, não sabe como fazer, né? Isso explica muitas pessoas, né? Momentos. Agora, leva essas pessoas para um momento de transformação ágil, transformação digital, uma mudança, né? Ou seja, um ambiente de extrema incerteza.
de extrema incerteza. E automaticamente essas pessoas vão disparar várias coisas, ansiedade, estresse, irritabilidade, um monte de coisa. Isso vai fazer com que essas pessoas não tenham o mesmo rendimento que elas têm normalmente. Tá? Isso vai fazer com que essas pessoas não tenham o mesmo rendimento que elas têm normalmente. Esse é o ponto. Essas pessoas vão se sentir inseguras. E onde entra o Agile Coach nisso tudo, né? O Agile Coach ele tem que ser o ponto de certeza. Ele tem que ser o ponto de certeza dessas pessoas. Tá? Como? Né? Como que você vai ser o ponto de certeza dessas pessoas? Sendo respeitado por essas pessoas. Como que essas pessoas vão respeitar você? Olha, primeira coisa e a grande lição que eu tiro disso é o seguinte: se você tiver estabilidade nas suas decisões, se você tiver sempre o mesmo, entre aspas, padrão de comportamento do ponto de vista assim, ó, por exemplo, se você sempre cumprir as promessas e os acordos que você fala, isso vai fazer com que as pessoas comecem a entender qual é o seu comportamento. Ou seja, você vai ter sempre um comportamento que, olha, se o brasileiro falou isso, ele vai fazer. Ele faz, ele sempre faz. Se ele assumiu esse compromisso, ele vai fazer. Se o Agile Coach está falando que na semana que vem a gente vai vir aqui ver como é que estão as ações do plano, para a gente ver e revisar, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Por quê? Porque você assumiu esse compromisso. Ou seja, todos os compromissos que você assumir com essas pessoas, você tem que honrá-los. Todas as promessas, tudo. Por quê? Porque isso vai criar um ambiente de certeza. Olha, quando o Roberto, que é o Agile Coach aqui, fala que ele faz, e você vai virar o ponto de certeza, isso automaticamente vai fazer com que as pessoas te respeitem, te tenham como referência, tá? Te tenham como referência, tá? E esse ponto é crucial. As pessoas não têm que te respeitar pelo cargo, elas têm que te respeitar pelas suas atitudes. Tá? De novo, vamos voltar lá na sua referência. A sua referência ela é respeitada dentro da empresa, dentro de uma organização ou dentro de qualquer ponto, não pelo cargo que ela tem, mas pelas atitudes que ela faz. Ou seja, os primeiros passos para você se tornar um Agile Coach não é ter uma certificação, não é aprender todos os métodos, né? Isso é o que eu acabei de falar. Não é aprender todos os métodos, é simplesmente o quê? Entender o problema, ter um plano para o problema, engajar as pessoas, né? Conhecer de negócio e ser respeitado. E ser respeitado. Né? Esse é o ponto. Né? Então, esses são os primeiros passos, esse é o primeiro caminho que você tem para fazer. Só que tem um ponto aqui, não tem mágica. Parece ser muito simples, mas não é fácil. Parece não, é simples. Né? Poxa, entender o problema, né? Ter um plano, né? Engajar as pessoas, talvez esse é o ponto mais complicado, né? Conhecer de negócio, né? Ser respeitado por ser o ponto de certeza dessas pessoas, isso tudo é muito simples. Quando você lê, fala assim, poxa, isso é simples, eu faço isso. Não, você não faz isso facilmente. Ah, como que você está falando isso? Eu estou te falando da minha própria experiência, eu vivo isso diariamente, esse é o meu dia a dia, eu sei que isso não é fácil, isso não é fácil. Não é fácil engajar as pessoas, não é fácil entender os problemas, não é fácil ter um plano que dá resultado. Não é fácil conhecer de negócio, né? Você não precisa conhecer de negócio mais, não é fácil. Não é fácil ser respeitado, não é fácil manter. Não é fácil isso. Não é fácil, tá? Pelo contrário, é muito mais complicado do que a gente imagina. E eu queria mesmo poder te ensinar tudo aqui nesse webinário. Eu queria te mostrar detalhe por detalhe como você se desenvolve como um Agile Coach que o mercado precisa. Queria te dar muito mais do que isso aqui. Só que é inviável. É inviável por várias coisas. Primeiro, não é simples. Né? Ou seja, é muito complexo, são muitos detalhes, são muitos pontos que você tem que prestar atenção, são muitos pontos que você tem que olhar e falar, poxa, aqui eu tenho que me desenvolver mais, aqui eu posso fazer isso, aqui eu posso fazer dessa maneira. São vários e vários detalhes. E um ponto importante, né? É um webinário gratuito aqui. Esse webinário gratuito, metade das pessoas, ou grande parte das pessoas que estão aqui, não vão se engajar em colocar em prática. E para fazer realmente isso acontecer, você precisa se engajar e você precisa pôr em prática. Não é ser um Agile Coach que o mercado precisa, não é sobre fazer um curso e mais um curso e fazer um outro curso e mais uma certificação, não. É você realmente pegar um conhecimento e colocar ele em prática, se comprometer com aquele conhecimento. E é por causa disso que eu gostaria de te convidar em fazer parte do Formação Agile Coach, tá? Que é um programa onde eu irei te mostrar no detalhe como se desenvolver como um Agile Coach a ponto de conseguir estruturar um plano de transformação
formação de uma organização, de um time, de um departamento, de uma tribo, enfim, do contexto que você vive. Não, isso não é uma prática, não é mais um método, não é mais um passo a passo, não é, literalmente não é mais uma receita, não é mais você se tornar um mestre do Kanban, um mestre do Scrum, um mestre do Agile escalado, não é isso, é sobre Agile Coaching. É sobre Agile Coach. É sobre como habilitar a agilidade dentro de uma organização. É sobre como você habilita a agilidade dentro de uma organização. E aí você deve estar pensando agora, poxa, lá vem o brasileiro, já vem o Roberto querer me vender alguma coisa. E você tem todo o direito de pensar isso, porque é normal, né? Mas eu vou te pedir aqui para você escutar rapidamente, são poucos minutos, rapidamente. E se isso não fizer sentido para você, não tem problema. Não tem problema, você vai lá, continua consumindo os conteúdos do Método Ágil, que são totalmente gratuitos, as lives, todas são totalmente gratuitas e tá tranquilo, não tem problema. Eu só te peço alguns minutos para você entender o que eu tenho para te falar, para você ver, né, realmente se isso faz sentido para você. Você lembra que eu te falei o quê? Que as pessoas que são as referências, que são as pessoas que se destacam, elas não constroem a sua história com base em um método famoso. Elas constroem a sua história com base na atitude, é a atuação, né? É a atuação. Pode reparar. E o FAQ é um programa que vai te dar o FAQ, Formação Agile Coach, é um programa que vai te dar todas as condições para você criar a sua maneira de fazer a diferença, a sua maneira de habilitar a agilidade organizacional dentro de uma organização, tá? Esse programa é 100% online, né? Com mais de 30 aulas e 5 módulos, onde você faz no seu tempo e do seu jeito. Tá? Eu estruturei esse programa, né, com um dos meus mais de 10 anos de experiência e conhecimento. Eu estruturei a minha experiência no Formação Agile Coach. Eu peguei a minha experiência e falei, olha, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante, nos módulos, nas aulas. Eu estruturei isso de uma maneira onde tem uma sequência até lógica para você começar a entender qual é o caminho que você vai criar para você, né? Então, são 10 anos de experiência estruturada, são 10 anos de conhecimento estruturado. Agora, fica imagina quanto custa 10 anos de experiência de mercado, 10 anos de experiência comprovada. Quanto custa isso? Quanto custa? Porque já passei por vários bancos, já passei nos maiores bancos do Brasil, já passei na maior mineradora do mundo, já passei nos maiores grupos de ensino do mundo, já passei nas maiores construtoras civis do país, né? Ou seja, quanto que custa essa experiência? Quanto que custa toda essa rodagem de maneira estruturada, de maneira onde você entende o passo a passo, tá? Quanto que você acha que custa? Eu já te adianto, não é barato. Não é barato. Justamente por quê? Porque é um programa sério e tem o foco de te tornar um Agile Coach capaz de quê? De mudar um contexto. E eu acredito tanto no Formação Agile Coach, no FAQ, que eu vou te dar uma garantia que você não vai encontrar em lugar nenhum. Tá? Se você fizer sua inscrição, se você comprar o programa, adquirir o programa Formação Agile Coach, o FAQ, né? 7 dias, você tem até 7 dias depois da sua compra. 7 dias. Se você não gostar da cor da minha camisa, se você não gostar, sei lá, teve um barulho na aula, você não gostou, sei lá, por qualquer motivo, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Eu te devolvo o seu dinheiro. Ou seja, o risco é meu. O risco é todo meu. Você compra, não gostou, não gostei porque o brasileiro tem um sotaque de mineiro. Beleza, nada contra os mineiros, obviamente, né? Não gostei do jeito que o brasileiro fala, não gostei do jeito que o Roberto fala. Não gostei. E simplesmente eu te devolvo o seu dinheiro. Eu te devolvo, você tem a minha palavra. E eu não vou te perguntar, eu não vou te mandar um e-mail, eu não vou te fazer nada, tá? Não vou te perguntar nada. Simplesmente você vai apertar um botão e falar assim, eu quero meu dinheiro de volta. E pronto. É só o processo do seu dinheiro voltar, né? Basicamente, ninguém vai te perguntar nada e pronto, acabou, seu dinheiro está de volta. Como te falei, não é barato. Por ser uma formação séria e focada em te tornar um Agile Coach que o mercado procura. Não é barato. O mercado paga 15, 20, até 25 mil reais para um Agile Coach diferenciado. E essa formação ela não é barata. O investimento dessa formação é R$ 1.997. Eu entendo que esse valor é um valor justo
Tá? É um valor justo para quem já tem uma experiência comprovada de mais de 10 anos. Né? Como eu já te disse, eu atuei nos grandes bancos, em empresas públicas, eu já atuei nas grandes empresas de construção civil do país, né? E numa grande farmacêutica mundial, né? Nas maiores empresas de mineração do mundo e também nos maiores grupos de educação do Brasil. E todos com resultado o quê? Positivos, todos com feedbacks positivos, com transformações que aconteceram e geraram resultado. Né? Então é um valor justo para toda essa experiência adquirida. Só que aí tem um grande ponto, tem uma condição aqui, porque essa é a primeira turma. Essa é a primeira turma de formação Agile Coach. Né? E você deve estar cheio de dúvida. Poxa, é caro, será que vale a pena, não vale? Então é o seguinte, eu tenho um grupo do Telegram, metoagile.com/telegram. Né? Quem estiver nesse grupo do Telegram vai receber um cupom de 30% de desconto. 30% de desconto, ou seja, o curso ele vai sair aí por R$ 1.398, alguma coisa desse tipo, 30% de desconto, tá? Isso só vai acontecer nessa vez. Só que tem uma condição, tá? Eu também não consigo manter isso muito. Esse cupom dura 24 horas. Até amanhã, às 8 horas da noite, esse cupom dura 24 horas, tá? E o grande ponto, ou 20 alunos. É 24 horas ou 20 alunos. Ou seja, se deu 20 alunos em 1 hora, acabou o cupom. Se deu 20 alunos em 23 horas, acabou o cupom. Ou seja, é 24 horas ou 20 alunos. O que acontecer primeiro vai exterminar esse cupom. Então, se você quer ter esses 30% de desconto, já vai lá no grupo do Telegram e já entra que já o cupom vai estar lá, tá? E para você ver que eu acredito muito nisso aqui, eu ainda vou te dar alguns bônus. Se você tá com ainda dúvida de fazer parte do Formação Agile Coach, eu vou te dar mais alguns super bônus. O primeiro grande bônus que eu vou te dar é o seguinte, fazendo a sua inscrição no Formação Agile Coach, seja até com a condição de 30% lá no grupo do Telegram, não tem problema, você vai ter totalmente grátis o meu outro curso online, que é o Métricas para Times Ágeis, que é um curso onde eu te mostro como tornar um time mais produtivo através das métricas. São mais de 25 horas de conteúdo, tá? Totalmente de graça e online. Fazendo a sua inscrição, você já vai ter o Formação Agile Coach, vai ter o Métricas para Times Ágeis. Esse curso ele é vendido por R$ 697. Tá, esse curso é vendido por R$ 697. Além disso tudo, você vai ter acesso eterno, né, a todas as lives do Método Ágil do ano de 2020. Se você não sabe, serão no mínimo 50 lives aí com duração de 1 hora, 1h30, né, de duração. Quem já assiste minhas lives, se você não sabe, ela fica disponível por 7 dias, depois elas saem do ar. Então, se você está no Formação Agile Coach, você vai ter acesso a todas essas lives, você vai poder assistir quando você quiser, tá? Quais são os assuntos que já tiveram? Já tivemos OKRs, como usar o Scrum e o Kanban juntos, como se tornar um bom Agile Coach, como se tornar um bom Scrum Master, métricas, agilidade no C-Level, Business Agility, Management 3.0, e por aí vai. Só para você ter uma noção, a gente está na metade. A gente está na live 25. Semanalmente uma live nova vai estar disponível para você. 50. O programa de live são 50 lives. Então as lives de 2020 você vai ter acesso a elas. E não acaba aqui. Não acaba aqui. Não sei se você sabe, eu faço mentorias em grupos. Em alguns grupos, não é muito o ponto, mas eu faço mentorias em grupos. A gente monta algum grupo, eu dou uma mentoria em um contexto específico, alguma coisa específica. Normalmente eu cobro aí na casa aí aproximadamente R$ 1.000 por essas mentorias, tá? E para os alunos do FAQ eu não vou dar nenhuma mentoria, eu vou dar 2 mentorias em grupo para os alunos ao vivo, online comigo. Você vai ter 2 mentorias comigo aí totalmente de graça também, tá? E o quarto super bônus é um grupo exclusivo de alunos. Esse grupo exclusivo de alunos é onde todo mundo que quer realmente se tornar um Agile Coach que o mercado procura vai estar. E eu estarei presente nesse grupo, interagindo, tá? Durante 30 dias eu vou estar lá, presente nesse grupo. Durante 30 dias eu vou estar lá presente, compartilhando sacadas, tirando dúvidas. Eu mesmo, não é mais ninguém, sou eu. Eu vou estar lá, eu, Roberto Brasileiro, vou estar lá. Você vai ter o meu contato, você vai conseguir falar comigo a hora que você quiser. Você vai me mandar a mensagem, eu vou te responder lá no grupo de alunos. E depois esse grupo pode ficar eterno, esse grupo pode ficar para os alunos e eternamente ficar. Ou seja, se você não precisa nem fazer as contas, tá? Eu fiz aqui, o curso, o investimento é R$ 1.997.
Só de bônus e condições de pagamento, eu estou te dando R$ 3.296 em bônus. Ou seja, sinceramente, sendo muito sincero, né, com a garantia de 7 dias, onde você pode fazer sua inscrição agora, entrar no curso, e se você não gostar de qualquer coisa sair, eu te devolvo o seu dinheiro. E além de tudo, com um número de bônus maior do que o próprio investimento da inscrição, eu, sinceramente, faria a inscrição agora, nesse exato momento. O risco é todo meu, não é seu. O risco está comigo, não é seu. Né? Esse é o grande ponto. O outro ponto é interessante e importante. As inscrições são por tempo limitado. As inscrições vão até o dia 30. Depois do dia 30, meia-noite, acabou. 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 Literalmente acabou. Não vai ter mais nem menos. Porque passou, chegou na quarta-feira. Preste bem atenção. Se você deixar muito para frente e perder essa turma do Formação Agile Coach, você vai perder 30% de desconto, você vai perder o acesso ao Métricas, você vai perder o acesso às mais 50 lives, você vai perder as mentorias, as 2 mentorias comigo, e você ainda vai perder um grupo de alunos exclusivo. Então presta muita atenção, corre, porque o tempo já está correndo, já o tempo está correndo, tá? Se você quiser fazer a sua inscrição, né, aqui embaixo desse vídeo tem um botão ou um link, né, na descrição aqui do vídeo. Você clica lá, você já cai direto e você já faz o seu pagamento, você já faz a sua compra automaticamente. Você já vai você já vai receber todo o acesso ao curso, todo o conteúdo. Você já vai poder começar a estudar ele agora, se você quiser. Então, aqui embaixo tem um botão, né? Se você estiver na página onde não tem um botão, na descrição desse link, na descrição desse vídeo tem um link lá de inscrever-se. Você vai lá, clica e faz a sua inscrição, tá? E aí você deve estar com algumas dúvidas. Tem algumas dúvidas que todo mundo sempre tem sobre uma formação, sobre um curso que está comprando, né? Quais são essas dúvidas normalmente? Né? Quanto tempo eu tenho acesso à formação Agile Coach? Eterno. Você comprando ele agora, você vai ter acesso eterno. Não é 1 ano, não é 2 anos, não é eterno, para sempre, tá? Inclusive as atualizações de conteúdo. Inclusive as atualizações de conteúdo. Né? O Formação Agile Coach ele vai sofrer atualizações eternamente. Você vai ter acesso a tudo isso. Formação Agile Coach, você, com todas as atualizações de conteúdo que ele tem, você vai ter acesso. E acesso eterno. Eu quero fazer daqui 6 meses, não tem problema. Quero fazer minha inscrição agora, aproveitar todos os bônus e fazer daqui 1 ano, daqui 10 anos, não tem problema. É eterno, tá? Quais são as formas de pagamento? Você pode pagar com cartão, dividir de 12 vezes, você pode pagar no boleto com PayPal, você pode pagar no débito dependendo do cartão, você pode até dividir em mais de um cartão de crédito se você quiser, tá? Quantos módulos e quantas aulas? O Formação Agile Coach, ele é composto por 34 aulas e 5 módulos, tá? Isso sem contar os bônus, isso é só o Formação Agile Coach, tá? Ou seja, você terá mais de 100 aulas de gestão. Por quê? Porque são 34 aulas ali do Formação Agile Coach, mais ou menos, né? Mais ou menos ali na casa de 20, são 22 ou 24, eu não me lembro, mas enfim, mais de 20 aulas do Métricas para times ágeis, né? E mais de 50, e no mínimo 50 lives só no ano de 2020. Isso tudo dá mais de 100 aulas sobre gestão, sobre métodos ágeis, né? Sobre todos os assuntos que um bom Agile Coach precisa ter, né? Isso tudo dá mais, né, de 80 horas de conteúdo. 80 horas de conteúdo, tá? Por um preço que você, sinceramente, não vai achar. Essa é a primeira turma. Então, se você tiver qualquer outra dúvida além dessa, me manda um e-mail, contato@metodoagile.com, ou me chama, ou me manda mensagem no Instagram, no Telegram, enfim, em qualquer lugar você tem os meus contatos. Você pode clicar, aqui embaixo tem um botãozinho também, se você estiver na página que tem isso, aqui embaixo tem um botãozinho do WhatsApp, você clica nesse botãozinho do WhatsApp e pode me mandar uma mensagem que eu pessoalmente tiro a sua dúvida, tá ok? Então aproveita, clica, faz a sua inscrição, aproveita todos os bônus que eu te vejo lá no Formação Agile Coach, corre porque é por tempo limitado, tá ok? Te vejo no Formação Agile Coach, um abraço e vamos que vamos!